Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Dois jogadores que são a cara do futebol brasileiro, cada um com sua característica, mas com a mesma alma de jogo, o futebol bonito. Carreiras de certa forma parecidas, inspirações de diversos jogadores por todo o mundo e acima de tudo incorporando o verdadeiro futebol brasileiro em seu estilo, a ginga, o drible, a ousadia e a alegria. Mesmo assim, muitas questões passam sobre esses dois, dá pra dizer que eles foram gênios sim, mas existe o fator do si, e as duas carreiras poderiam ser ainda mais gigantes. Mas e daqui 100 anos, qual será que terá o maior reconhecimento? Será a magia do Ronaldinho e o joga bonito, ou será que vai ser Neymar, sua habilidade e seu caos perfeito? É isso que veremos hoje. E pra iniciar eu tenho que dizer que esse vídeo é totalmente inspirado pelo vídeo do Bruno Formiga contra 10 haters do Neymar. Eu recomendo que você vá assistir o vídeo, mas só pra contextualizar, ali o Formiga argumenta sobre como o Neymar foi um jogador melhor que o Ronaldinho, pelos números e outros fatores. E sim, eu concordo com ele. Só que o ponto desse vídeo aqui é outro, estamos falando de legado, qual que vai ser mais lembrado. E pra isso, vamos fazer o seguinte, vamos passar pela carreira dos dois por clubes, por seleção e também por fatores extra-campo, porque são todos muito importantes. E claro que no final eu vou trazer a minha conclusão, mas vamos começar pelo sorriso no rosto. Ronaldinho Gaúcho. Pelo Bruxo ser a nossa base de comparação e já ter um final estabelecido, é melhor começar por ele. Voltando ao início, o jovem Ronaldinho inicia no Grêmio no fim dos anos 90 como um talento raro, que não tem em si uma passagem tão longa e tão marcante em títulos, mas tem seus momentos. Dribles como os contra o Dunga serão lembrados pra sempre, além claro de seu título estadual em 98 e 99, sendo decisivo. Mas a partir do momento que ele decide ir pro Paris Saint-Germain, ele começa a conquistar a Europa, não só pelo futebol, mas pela sua forma de ser. E aqui é um momento importante do nosso tópico legado, porque o Gaúcho foi um cara que transformou o time por onde ele passou. E como o futebol não é só números, não é uma planilha, isso tem que ser considerado. Na sua primeira temporada em Paris foram 40 jogos, 13 gols e 7 assistências, mas seu futebol era de puro entretenimento. E duetando com JJ Okocha era praticamente como se fossem dois artistas da bola desfilando na França. A sua segunda temporada, porém, foi marcada por desconfiança por parte de alguns. Reprovavam sua maneira de viver fora dos campos, mas dentro dos gramados continuava mostrando seu brilho. E o Paris, que não era lá um time que brigava tão lá em cima, era salvo pelo Bruxo, que além de tudo trazia felicidade para quem estava no estádio. E aí, em 2003, você sabe o que aconteceu. Já tem um vídeo aqui falando sobre a história do negócio Barcelona desde 1980, mas pra simplificar, nesse momento, a gente pode dizer só uma frase. No início dos anos 2000, antes do Ronaldinho, a única coisa que o Barcelona comemorava mesmo era o seu próprio aniversário. Simples assim. E a chegada do Bruxo é um divisor de águas, um verdadeiro salvador na Catalunha. Sua chegada não trouxe só uma melhora esportiva, mas comercialmente rendeu muito, tanto em venda de camisas quanto pela procura de jogos do Barcelona, que já em sua primeira temporada o time já deu um salto de qualidade. E o Bruxo, claro, era a cara desse projeto. E você sabe que eu tô falando de auge aqui, né? Porque os anos de Barcelona deles são impecáveis. E pra isso, eu nem vou citar números e sim feitos. Se liga. Ronaldinho vence a La Liga 2004, 2005 e 2005, 2006 com Barcelona. Leva o melhor do mundo FIFA nos 2 anos e a bola de ouro em um deles. Em um momento em que com a bola no pé não existia ninguém mais habilidoso que Ronaldinho. Na real, no seu prime, talvez ninguém tenha sido melhor que ele. Em 2005 tem sua atuação histórica no Santiago Bernabéu, uma das partidas mais consagradas de um único jogador desde que o futebol iniciou, marcando um gol que pra sempre será lembrado em uma atuação absurda, sendo aplaudido na casa do rival. Continuando com o saldo dele na Espanha, veio a Champions, a passagem do bastão pro Messi no profissional e o principal, ele foi o símbolo do clube que mais encantou o mundo naquele momento. Porque se de um lado tinha os galácticos do Real Madrid, o Gaúcho pro mundo era visto como a alegria, a resistência de um futebol bonito, e que é uma coisa que jamais vai se apagar. Porém, seu período de auge foi acabando e junto a isso veio alguns problemas extracampo. O Bruxo deixou cada vez mais de ser tão profissional, só que mesmo assim sua saída do Barcelona foi para um outro gigante, o Milan, na Itália. E quando ele chega em Milão no ano de 2008, vira um jogador de lapsos. Por vezes, continuava um gênio, porque sua habilidade é inigualável, mas na parte física e mental, talvez ele deixasse um pouco a desejar. No futebol italiano, foram 55 participações em gols em 95 jogos. Números que parecem excelentes, mas que não traduziram o sucesso real dele ali. E o futebol europeu acaba para ele com somente 31 anos. Lembrem dessa idade. Só que diferente do que a gente vai ver daqui a pouco, ele volta direto pro Brasil e a escolha dele foi o Flamengo, não o Grêmio. Mesmo tendo trocado o clube que o formou, a passagem no Rio também é outra mais lembrada pelo extra-campo do que pelo dentro de campo. Óbvio que teve sim seus momentos, mas pode ser resumida em uma palavra: decepção. Depois ele vai pro Galo com o objetivo de provar que ainda podia. E ele podia mesmo. Lá ele ganha Libertadores, ganha Recopa, mas o principal é como ele transforma o clube. Assim como ele fez no PSG e no Barcelona, o Galo nunca mais foi o mesmo. O Atlético é um clube gigante no Brasil, tá? Mas todo mundo concorda que a chegada do Ronaldinho foi meio que um divisor de águas. Até porque eles ganharam a Liberta com ele. Momentos de novo inesquecíveis. Aquele golaço contra o Cruzeiro, o quando tá valendo contra o São Paulo, que inclusive tem aquele icônico momento com o Ceni, onde ele meio que se finge de morto pra
fazer o gol. Então beleza, ele se prova ali, ganha o título que faltava, que era a Libertadores, mas foi meio que o fim também. Passa pelo futebol mexicano e depois ele volta pro Fluminense, onde é o seu último clube, mas ele só oficializa mesmo sua aposentadoria alguns anos depois. Em troféus, dá pra dizer que ele ganhou tudo: Libertadores, Champions, individualmente a Bola de Ouro e também a Copa do Mundo. E você deve ter percebido que eu não falei de seleção, né? Porque eu vou falar dela agora. E como a gente vai comparar com o Neymar, uma coisa que é importante de ressaltar é as companhias que ele tinha. Seu primeiro grande momento acontece na Copa América, com o gol do óleo que ele fez, e ele faz parte do elenco estrelado, é importante e vence a Copa do Mundo em 2002, mas principal, ele não era. Óbvio que sua participação era muito importante, mas do trio da frente ele era o menos fundamental. E eu sei que hoje quando a gente olha pro passado, a gente coloca o Rivaldo um passo atrás, mas naquele momento da Copa, não tinha discussão. Mesmo assim, momentos históricos como aquele gol e o jogo que ele fez contra a Inglaterra. O Neymar teve um jogo desse em Copa? Daquele jeito talvez não, mas ele fez aquele gol contra a Croácia, então vamos continuar. O Ronaldinho, apesar de tudo isso, foi um jogador abaixo depois disso na seleção. Era o melhor do mundo chegando em 2006 e fez uma Copa ridícula. E, inclusive, ele poderia ser até o cara a fazer a passagem de bastão pro Neymar. E eles até atuam juntos, mas ele deixa o Brasil antes do que talvez se esperaria. Ao todo foram 33 gols pela seleção, e na carreira por clubes encerra com 235 gols e 181 assistências, nos mais de 640 jogos que disputou. E ele praticamente inventou a definição de highlights no YouTube, e seu legado do futebol bonito foi o que ficou com mais intensidade. Chegamos na vez do Neymar e uma coisa que eu quero analisar é que em relação ao Ronaldinho, eles têm uma carreira meio que invertida. Um começa vitorioso no Brasil, depois vai pro Barcelona e em seguida pro PSG, enquanto o outro termina sendo vitorioso no Brasil, vai pro PSG primeiro e depois pro Barcelona. Mas em questão de desempenho, aqui, desculpa, não tem comparação. Neymar no Santos sai de uma forma impressionante. É só analisar uma coisa, com 20 anos ele já tinha 100 gols na carreira e parecia estar jogando com criança. Tem edição de Paulista que o Ney faz 20 gols. Quando jogava Libertadores também mostrava que não era só acima do futebol brasileiro, mas também do sul-americano. Fora seus lances, né? Dribles e gols que fizeram dele um dos melhores jogadores do mundo jogando no Brasil. Tanto que ele fica no top 10 do prêmio nessa brincadeira. Cara, o menino Ney é inacreditável. Acho que nos últimos 50 anos ninguém fez o que esse cara fez aqui. O cara foi banido da Bola de Prata, ganhou o prêmio Puskás e depois do Pelé foi o primeiro a trazer a Libertadores pra Vila Belmiro. É histórico. E o mundo inteiro notava isso, tá? Ele furou a bolha de uma forma inexplicável. Muito garoto cogitaram ele na Copa em 2010. E quando ele ganha a Libertadores em 2011, tem até vídeos do Guardiola dizendo a reação dos seus jogadores aos seus lances para quando se enfrentassem no Mundial. Era um nível de talento, velocidade e mudança de direção que era uma coisa absurda. O mundo inteiro queria, mas quem leva ele em 2013 é o Barcelona. Grande escolha. E olha, eu sei que no Ronaldinho eu falei depois da seleção, mas agora eu preciso citar a Copa das Confederações do Neymar. Porque pouca gente lembra, mas pô, o que ele fez naquele torneio, meu Deus do céu. Tem gols deles que são lendários e ali começa mais do que nunca a Neymar dependência que dura até hoje. E pra Copa do Mundo do Brasil, todo o peso de uma nação estava nas costas de um moleque de 22 anos. E voltando às companhias, se o Ronaldinho com 22 anos tinha Ronaldo e Rivaldo, o Neymar tinha Fred e Oscar. E com todo o respeito, tá? O Fred foi chamado de Cone, mas era um baita de um centroavante. E o Oscar também é muito bom jogador, mas não dá pra comparar, né? Vamos combinar. Mesmo assim, a Copa do Neymar foi sim boa. Foi interrompida pela lesão causada pelo Zuniga, que praticamente foi um crime e quase o tirou pra sempre dos gramados. E pra ser sincero, a esperança de um país meio que acabou ali. Voltando pro Barcelona, houve um período de adaptação que foi até rápido. E depois que Suárez chega, as coisas se intensificam. Em 2015, aquele time lendário que leva a Champions com um absurdo trio MSN. E mesmo que nos 3 anos eles só terem vencido esta Liga dos Campeões, esse foi o melhor trio de ataque da história. Eles meio que se completavam, e Neymar passou por momentos ali onde conseguia até dividir o protagonismo com o Messi. Se tornou a terceira via na disputa com o argentino e o Cristiano Ronaldo, tendo em 2015 uma temporada absoluta. O moleque era impressionante. E vamos para a principal partida da carreira dele, que foi o 6-1 contra o PSG. Tanto em desempenho, mas também pelo efeito borboleta que isso gerou depois. Antes disso, eu preciso parar para citar o Ouro Olímpico, que foi um momento épico. Sei que em teoria é um torneio sub-23, mas o Brasil não tinha essa medalha, então sim, foi um momento histórico. Voltando pro 6-1, Neymar faz sua melhor atuação na história. E na janela de transferências após essa temporada, aceita se juntar ao Paris Saint-Germain por um valor recorde, deixando o Barcelona com uma participação em gol de quase 1 por jogo, agora para ser líder de um projeto. Projeto esse que sinceramente não deu certo. Neymar viveu sim seu auge, mas começou a conviver com muitas polêmicas e também lesões, que nos 8 anos o permitiram a fazer apenas 2 gols em mata-mata de Champions, sendo que na maioria deles ele fica de fora. Até teve bons desempenhos como no Super Agosto, e o pré-Copa de 22 dele é absurdo.
mas o resumo geral da passagem é de que ele não conseguiu o principal objetivo, que era a Champions, e saiu de uma forma não tão amado como ele projetava. Mesmo assim, todo jogo que ele jogava na França era show. A diferença é que os shows do Ronaldinho em seu auge eram em palcos mais relevantes, enquanto os do Neymar foram palcos meio esquecidos, já que pouco se importava o futebol francês e a La Liga historicamente é mais respeitada. E depois disso ele foi para o Hilal, teve mais lesões, mais polêmicas e ele saiu da Europa na mesma faixa de idade que o Ronaldinho. Hoje no Santos ele tenta se recuperar, mas não se sabe qual será de seu futuro, se ele chega bem na Copa e se chega, né? Mas de qualquer forma, voltamos agora a falar de seleção brasileira. Falei de Oscar e Fred, né? Mas quem que foi o grande parceiro do Neymar na seleção? O Coutinho? O Gabriel Jesus? Agora o Vini? Não me parece que ele foi muito bem acompanhado nos anos que ele tava muito bem. Só que mesmo assim ele equilibra isso, e esse ponto que é interessante. Já falei que tudo começa em 2014, né? Mas vamos olhar os números depois disso. Em eliminatórias, quem sempre foi o principal jogador do Brasil? O Neymar. Em 2018, mesmo voltando de lesão e com tudo incerto, quem era a principal esperança? O Neymar. E hoje, mesmo aparentemente destruído, quem é o assunto quando falamos de jogador brasileiro? Ainda é o Neymar. Óbvio que ele tem seus problemas, mas o talento dele é algo que não dá pra discutir. Maior artilheiro da história da seleção com 79 gols, maior assistente com 55, e quando procuramos alguém na Copa de 22 ele estava lá. Ao todo na carreira foram 610 jogos, 366 gols e 227 assistências. Tiveram sim muitos problemas no caminho, mas assim como o Bruxo ele leva uma Liberta e uma Champions, e ainda tem certo tempo de carreira. E dito isso, podemos chegar na parte da comparação. Vou falar de quando eles se interligaram e também das questões mais midiáticas, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui, e se você estiver gostando desse, você pode gostar de outros. E se você quiser que eu faça outras comparações como essa, sendo em bola jogada ou em legado, por favor, deixa nos comentários. Então vamos lá, sobre o período onde eles se cruzam, foi mais ou menos ali entre 2011 e 2013, quando os dois estavam no Brasil. E tem aquele 5-4 entre Santos e Flamengo, que pareceu dois titãs se chocando. Cê é louco. Naquele jogo o Neymar fez o gol Puskás e, como todos descreviam, era um avião. Mas por outro lado, um experiente Ronaldinho ainda mostrou sua magia. E apesar do resultado, quem ganhou de verdade foi o futebol. Também tivemos por pouco tempo, mas tivemos o privilégio de ver os dois jogando pela seleção e linkando jogadas. E cara, que talento absurdo. Eles tocavam a bola como se estivessem brincando. Uma pena que não vemos mais disso. Agora o extracampo. Eu sei que o Neymar é e sempre foi um caos, mas o Ronaldinho também não fica muito longe disso. E aqui eu acho que o ponto mais importante é que o mundo evoluiu e isso influencia muito. Tanto nas mídias sociais, que cobram muito mais o Neymar e conseguem ter acesso a tudo que ele faz, quanto no mercado do futebol mesmo. Coisa que o Neymar foi o mais influente, porque depois que foi vendido pro PSG, ele mudou os valores dos contratos de jogadores no mundo todo. Haja visto as transferências que aconteceram depois dele e também o que aconteceu com o Barcelona. Na questão de imagem, Neymar também pode ter deixado a desejar em alguns aspectos. Ou seja, o Neymar é um alvo grande pelo que ele faz sim, mas o Ronaldinho também fazia. E eu sei que o Neymar tá sempre no aniversário do irmão, o carnaval, é o rei do camarote, mas se fosse em outros tempos, talvez a gente nunca saberia disso. E talvez o Ronaldinho tenha feito também, então é um assunto meio complexo. Inclusive ele foi preso no Paraguai, né? Mas na época que ele fez todas essas coisas quando ele jogava, isso era um pouco mais aceito. E a diferença é que tudo que o Neymar fez e fazia vai ser muito mais lembrado. Então pra isso agora a gente vai chegar na minha conclusão sobre o caso. Preciso primeiro falar sobre o melhor. Assim como a gente viu o Formiga falando, o Neymar é mais decisivo, fez mais gol em final e também tem mais gols e assistências em geral. Além de que tecnicamente não deve nada pro gaúcho. Contra fatos e números, não há argumentos. Porém, em decisão de carreira, Neymar vai ser sempre lembrado como o príncipe que nunca virou rei. Inspirou gerações? Sim, podemos ver nos mais jovens jogadores. Na França tem um Désiré Doué que já disse que se inspira no Neymar. Dá pra falar do Estevão, que é a nossa versão brasileira. E claro, do Yamal, que sempre falou do seu amor pelo Ney. Mas todos esses, sendo jovens, podem ter uma carreira maior que a dele, justamente porque o produto do que o Neymar atingiu para o que poderia atingir é baixíssimo. Seu legado vai ser óbvio, de um jogador que marcou época. Marcou época também na seleção e era um jogador fenomenal por clubes, mas que ainda dava pra ter aquele algo a mais, poderia ter sido mais. O Ronaldinho também, mas o caso dele é um pouco diferente. Muito por uma questão geracional, é óbvio, talvez o Neymar seja lembrado de outra forma quando ele parar. Só que o gaúcho, pelo talento e o carisma que tinha, ultrapassava os limites. E sei lá, quando a gente for falar de futebol brasileiro no futuro fora do Brasil, provavelmente a grande personificação, eu acho que vai ser ele. Pode ter tido menos coisas que o Neymar sim, mas Ronaldinho será pra sempre um daqueles caras que ninguém odeia. E se o Neymar foi o príncipe de um talento absurdo, o Bruxo deixa o legado de joga bonito e representa pro mundo do futebol um marco quase inigualável. E a memória coletiva
expectativa do seu estilo e talento alegre ficará acima de qualquer outra coisa. Então, concluímos que é o Ronaldinho, mas dito isso, eu tenho que dizer que pra mim essa disputa ainda não acabou. Aqui nos comentários o pessoal normalmente não gosta do Neymar, mas se por acaso ele consegue chegar na Copa, se chegar, ele vai ter praticamente o arco do herói perfeito. Que é aquele negócio, começa a jornada aqui, depois tem uma gigante queda, que no caso do Neymar foi até maior do que deveria, e por último a grande redenção, que no caso dele seria absurda. Eu sei que é uma coisa meio distante de acontecer, é uma coisa bem hipotética, é um sonho, mas que cada dia mais fica mais difícil. Porque ninguém odeia o Neymar jogando, pode odiar por outros motivos, mas o que fica é a esperança de um talento tão grande que não chegou no que poderia ter chegado, e isso eu concordo. E é isso, eu acho que a minha análise é essa, lembrando que eu não tô falando de bola jogada, e sim de legado. E por favor, deixa aqui nos comentários a sua visão, se você concorda comigo ou se você acha diferente, que o Neymar vai ter um maior legado, enfim, deixa a sua opinião. Agora, uma coisa que você não pode esquecer é de se inscrever aqui, né? Pô, não custa nada e sempre tem muito conteúdo. Se é bom ou ruim, você que vai ter que decidir, mas eu me esforço bastante, então vale a pena. Enfim, se você quiser continuar comigo, é só clicar na tela que a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.